sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9. Versos de 16 a 23. Eu queria que você projetasse para mim aí, por favor. Projetasse para mim os nossos princípios que a gente coloca no final do culto. Eu queria colocar agora. Preste atenção que, olha para esse quadro aqui, aquilo que nós somos em Cristo determina aquilo que nós fazemos. Qual é o nosso propósito? Somos uma igreja que adora, porque nós somos o quê? Sacerdotes. Somos uma igreja que ensina, porque nós somos discípulos. Somos uma igreja que edifica, porque nós trabalhamos para edificar. Somos uma igreja que ama, porque nós somos servos. E é impossível servir sem amar. E por fim, somos uma igreja que testemunha, porque nós somos o quê? Missionários. Você é um missionário. E eu quero nessa noite meditar com vocês na Bíblia sobre o seguinte tema: esforça-te para ser um ganhador de almas. Esforça-te para ser um ganhador de almas. Quantas pessoas estão aqui na igreja, pessoas essas que são crentes hoje, porque você foi usado por Deus para evangelizá-la? Quantas pessoas estão no céu, pessoas que foram para o céu, porque você foi usada por Deus para ganhar essa vida? Quem já ganhou alma para Jesus aqui, levanta a mão. Graças a Deus. Mas é uma por dia. Vamos meditar nisso aqui? Vamos ver se isso tem fundamentação bíblica. E eu vou falar isso para vocês, não para criar uma depressão espiritual, mas uma motivação espiritual. 1 Coríntios, capítulo 9, vamos ler juntos, a partir do verso 16, de 16 a 23. Bem forte, bem bonito. 1 Coríntios 9, 16 a 23. Vamos lá? Se anuncio o Evangelho, não tenho do que pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tendo galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Preste atenção que o verbo-chave desse trecho é o verbo ganhar. Ganhar. E Paulo está falando aqui de ganhar o quê? Pessoas, de ganhar almas. E Paulo vai colocar aqui algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, eu tenho que ganhar almas, no versículo 16, pois sobre mim pesa essa o quê? Obrigação.
Por que é uma obrigação? Porque é um mandamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ganhar pessoas para Jesus, ganhar pessoas para Deus, é um mandamento. E se é um mandamento, pesa sobre mim. É sua obrigação. Em segundo lugar, se você observar, ele vai colocar aqui uma que na linguagem, né, seria uma maldição. Porque ai de mim. Essa expressão ai, você pode estudar na Bíblia. Né? Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós. Cafarnaum, ai de vós. Sempre quando aparece esse ai aí, Paulo conhecia bastante o contexto. Ele diz, ai de mim, coitado de mim, se eu não o quê? Pregar o evangelho. Mas ele vai colocar uma coisa maravilhosa mais abaixo. Ele vai dizer que eu devo anunciar o evangelho, porque o evangelho vai me dar o quê? Galardão, versículo 17. Galardão. Significa que todas as almas que nós ganharmos para Jesus, isso vai fazer com que nós sejamos o quê? Recompensados. Mas há um terceiro argumento aqui que ele vai colocar muito forte. Né? Veja para mim, por favor, no versículo 17. Se o faço de livre vontade, tem um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro. O que é a responsabilidade de despenseiro? Despenseiros aí é oikonomos no grego. E dispenseiro significa que nós somos mordomos. Mordomos. Ou seja, nós temos a responsabilidade como mordomos de Deus de ganhar pessoas para Deus. É uma responsabilidade que Ele nos dá. O evangelho que eu recebi, eu tenho que compartilhar. O evangelho que eu recebi, a salvação que eu recebi de Deus, eu tenho que levar adiante. Se eu recebi o pão da vida, se eu recebi a água da vida, eu tenho que levar esse pão e essa água para as pessoas que estão o quê? Sedentas e famintas. Irmãos, as estatísticas dizem que mais de 90% dos membros da igreja hoje não ganhou ninguém para Jesus. A gente gosta de vir para o culto, a gente gosta de trazer o cara para o pastor pegar e o Espírito Santo converter o sujeito. E aí você está fazendo o papel de intermediário, né? E é válido. Mas o que você não pode se esquecer, e eu quero que você saia daqui desta noite sabendo, é que você é um ganhador de almas. E aqui eu queria destacar, né, algumas coisas que esse título nos ensina. Por favor, vamos lá para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 16 e 17, diz-nos assim o texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram o quê? Pescadores. O que pescador faz? Pesca peixe. Aí veja o que Jesus faz aqui no versículo 17. Vamos ler juntos aí? Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Um ganhador de almas é chamado por Jesus agora de pescadores de homens. Nós vamos pescar homens. E Provérbios vai colocar lá que aquele que ganha almas é sábio. Significa que o pescador, ele tem que ter sabedoria de Deus, ele tem que ter compreensão espiritual, discernimento espiritual, como Paulo coloca ali, para de todos os modos, de todas as maneiras, e esse texto muitas vezes ele é usado num contexto pejorativo, mas o que o apóstolo Paulo está colocando é que ele usa todas as estratégias lícitas possíveis para ganhar as pessoas, para evangelizar as pessoas.
Por favor, vamos um pouquinho mais adiante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Desculpa, versículo 14. E 15. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 1, 14 e 15. Você é um ganhador de almas. Você tem que ganhar pessoas. Por quê? Porque Deus faz de você um pescador de homens. Mas você tem que ganhar almas porque você tem uma dívida. Ganhar almas é uma dívida que precisa ser paga. Veja no texto. O que Paulo diz aí? 14 e 15. O que diz? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu e você, nós temos uma dívida a pagar. O que significa isso? Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E esse perdão nós precisamos levar aos outros. Lembra daquela parábola que Jesus conta? Nós devíamos uma fortuna para Deus, mas Ele nos perdoou. E esse perdão que Ele nos deu, nós temos que levar a outras pessoas. Existem muitas metáforas na Bíblia. E eu queria chamar a sua atenção, porque isso vai se repetindo, mas eu quero concluir nessa ideia do conceito de ganhador de alma, indo lá para Tiago. Veja lá, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E aqui fala, Tiago, capítulo 5, último versículo. Versículo 19, é o mesmo verbo na língua grega. Diz assim, meus irmãos, 19 e 20, vamos ler juntos? Tiago 5, 19 e 20, o que diz? Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá o quê? Presta atenção, para você não entender a teologia. Quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. Mas você é o instrumento usado por Deus para que outras pessoas sejam o quê? Convertidas. Então presta atenção. Eu e você somos o que somos aí, você pode colocar pastor, professor, advogado, gente de toda classe. Se você é um crente, pesa sobre mim e sobre você a responsabilidade, a mordomia, o mandamento, a escolha de Deus para sermos ganhadores de almas. E esse texto aqui de Tiago está falando de irmãos que se desviam da verdade. E aqui entra aquela preocupação que nós devemos ter com os nossos pródigos, com aqueles que nasceram no Evangelho e que hoje estão afastados do Evangelho, com os nossos filhos, com aqueles que, por motivos que nós não sabemos, mas por influência do mundo, por influência do pecado, por influência de Satanás, hoje não estão ligados na verdade, não estão andando na verdade. E o grande privilégio aqui que Tiago coloca é que quando a gente ganha essas pessoas, salvará da morte a alma dele. Irmãos, segundo motivo, ou segundo ponto, qual é a motivação que a gente tem para ganhar almas? Porque é obrigação, responsabilidade. Né? Lembra de Jonas? Jonas foi pregar, mas ele não queria que ninguém o quê? Se convertesse.
Você deve ter alguém que você gostaria que ele fosse para o inferno mesmo. Não é só Jonas, não. Vocês ficam tudo com cara de santo aqui, mas tem gente que você puder dizer, esse cara não vai para o céu comigo, não. E Jonas não queria nem um ninivita no céu. E Deus manda ele pregar, e ele foge. E ele vai depois. E Deus lhe dá uma segunda chance. E ele faz um sermão, o pior sermão que ele poderia pregar. Ele tinha que percorrer a cidade pregando em 3 dias, ele faz um dia só. É o único pregador do mundo que prega e que mais de 120 mil pessoas se convertem. Nem Jesus Cristo, nem um missionário na história conseguiu, num sermão ruim, num sermão que ele não queria que as pessoas se convertessem, mas Deus converteu. Isso significa que você tem chance. Nós temos chance. Irmãos, o maior privilégio que nós temos é sermos instrumentos. E Paulo diz, na linguagem de 2 Coríntios, que nós somos o quê? Embaixadores de Deus. É como se Deus, através de nós, ou nós estivéssemos falando em nome de Deus, para que os homens se reconciliem com Deus. Isso significa que nós somos internacionais. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E a grande motivação que eu quero colocar para você, você sabe de cor, está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então a primeira motivação que eu tenho, olhando para Deus, por que Ele nos salva, por que Ele nos salvou, por que Ele quer a salvação do pecador, é o amor. Por amor a Deus e por amor às pessoas, pela compaixão que eu tenho que ter pelos perdidos, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. O amor é a motivação de toda a nossa ação. Por isso que Paulo fala que tudo que nós fizermos tem que ser com amor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, tem umas coisas ali que eu fico arrepiado, porque tem muita gente hoje, né, dando a sua vida por ideologias, dando a sua vida por causas. E Paulo vai colocar, né, a partir do versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada o quê? Serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso o quê? Aproveitará. Nenhum sacrifício, por mais ideológico, por mais bonito, por mais elogiável que seja aos olhos dos homens, se você não pregar o Evangelho motivado pelo amor, se você não amar a Deus e amar as pessoas acima de todas as coisas, o seu cristianismo é frágil. Veja o que está lá em 1 João, tem João 3,16, mas vamos para 1 João 3,16. O que diz lá? 1 João 3,16. Todo mundo gosta de João 3,16. Mas quando fala de 1 João 3,16, você pula. O que diz lá? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos... Está difícil de entender isso aí? Se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então a grande motivação que eu tenho, que você tem, para nós ganharmos almas,
é o amor. Segunda motivação. O inferno. O inferno. O fundador do Exército da Salvação, inglês, ele disse que ele gostaria que todo pastor que fizesse 5 anos de seminário passasse 5 minutos do inferno. 5 anos do seminário, 5 minutos do inferno. Eu não sei se você já parou para pensar que essas pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas que são queridas, que são íntimas, que são seus parentes, se elas não forem ganhas para Jesus, o destino delas é o inferno eterno. Se eu não tenho amor suficiente para pregar, eu pelo menos tenho que pregar para o bem da pessoa. E meus amados irmãos, nós precisamos entender esse assunto com profundidade, porque você vai descobrir, e quando você vai estudar a história dos grandes biógrafos, as grandes biografias de missionário, daquelas pessoas que foram grandes ganhadoras de alma, você vai descobrir que essas pessoas, elas tinham na sua consciência essa iminência da morte das pessoas e da ida para o inferno. Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 9, Jesus ensina sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o amor. Faça um estudo do Novo Testamento. Você vai descobrir que Jesus pregou várias vezes sobre o inferno. E o inferno é um lugar que está preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que morrerem sem Cristo. Um grande cineasta americano, ele diz: o inferno vai ser um lugar agradável. Será que vai ser? Lucas, capítulo 16, versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado que nesta chama. Presta atenção, irmãos, isso aqui não é ficção. Isso aqui não é ficção, isso aqui não é filme de Hollywood. Isso aqui é realidade. O inferno é um lugar de tormento, tormento físico, tormento mental, tormento de todo tipo. E com uma consequência é que ele jamais poderá cessar. É um tormento eterno. E a grande pergunta que eu faço para você é: você quer que essa pessoa, que é da sua família, dos seus relacionamentos, você quer que essas pessoas vá para esse lugar? Veja no capítulo 16, versículo 27. 16, 27, o que é que diz? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe desse testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, o quê? Ouçam-nos. Eles têm a igreja de Pinheiros, eles têm lá na família de vocês um cara que é presbiteriano, que é calvinista, que é reformado, que é cheio do Espírito Santo. Então ouça o que ele está dizendo. O que Deus está colocando aqui é que existe a impossibilidade do espírita ou do espiritismo levar alguém para o céu, porque os mortos não voltam. Não há possibilidade de contato com os mortos. Os grandes evangelistas somos nós que estamos vivos. E nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar para as pessoas acerca do tormento eterno. E se elas não aceitarem Jesus, elas irão para o inferno.
E isso pesa sobre a minha responsabilidade e sobre a sua. Estou pegando pesado, né? Vocês nem vão dormir hoje. Ou então chega em casa, pega o telefone e diga, ó, o pastor disse, se aceitar Jesus agora, você vai para o inferno. Chegou em casa, tem um filho que está meio desviado, fala com ele, senta aqui, meu filho. Antes de dormir, eu quero dizer para você que você precisa voltar para Jesus. Você precisa mudar de vida. Eu queria destacar um ponto. Onde é que nós vamos ganhar alma? O que é ganhar almas? A motivação que a gente tem para ganhar almas. Terceiro, onde a gente deve ganhar almas? Marcos capítulo 16 vai dizer, Jesus vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos ganhar almas no trabalho, nós podemos ganhar almas na igreja, nós podemos ganhar alma no mercado, nós podemos ganhar alma no avião, viajando ali com um colega do lado, uma pessoa do lado, nós podemos ganhar almas em qualquer lugar. Onde houver gente viva, o coração daquela pessoa é um campo missionário e você é um missionário de Deus. Mas Jesus vai nos dar uma lição muito importante, lá em Lucas capítulo 8. E isso tem me incomodado muito. E eu coloquei no meu coração esse ano evangelizar todos os meus parentes que não são crentes. Lucas capítulo 8. Nós temos a história, no capítulo 8, da cura e da libertação do endemoniado de Gesareno. Os gesarenos rejeitam a Jesus. Mas veja no versículo 38 de Lucas capítulo 8. Lucas 8, 38 e 39. Vamos ler juntos? O homem que tinha ido os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, os despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus está dando uma lição para a gente aqui, que o maior campo missionário que nós temos, ou o primeiro campo missionário que nós temos é entre os nossos, na nossa família. Que por incrível que pareça, é o pior lugar para a gente pregar o evangelho. Porque todo mundo conhece que a gente é errado. Sabia disso? Mas o evangelho, ele é tão poderoso, que quando a gente prega ele, apesar dos nossos pecados e defeitos, o efeito do evangelho é Deus que determina. É Deus que determina. O que você não pode fazer é deixar de falar. E aqui tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente perdeu muito na igreja hoje, é que o maior argumento que nós temos na evangelização das pessoas é dizer, veja o que Jesus Cristo fez o que na minha vida. Você me conhecia. Eu era um bebum, era um safado, eu era assim, assim, assado, e Deus o quê? Mudou a minha vida. Veja o que Deus está fazendo na minha vida. A mulher samaritana chegou na cidade e disse, eu conheci um homem que diz, e revelou tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, e aquela mulher se tornou uma evangelista, e o grande testemunho dela era o argumento daquilo que Deus fez na sua vida. Conta para as pessoas o que Deus fez. O apóstolo Paulo, ele é convertido no capítulo 9. E tem a narrativa de Lucas, da conversão de Paulo. Depois Paulo repete. E dá o testemunho dessa conversão perante os governadores, as autoridades romanas. E ele começa dizendo aquilo que ele era, aquilo que Deus fez. E agora o que ele está fazendo depois que Cristo transformou a sua vida.
Não precisa mais do que isso. Porque o grande argumento, quando você fala do pecado, quando você fala da graça de Deus, quando você fala da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da vida eterna, o maior argumento que a gente tem é isso. É verdade. E eu tenho isso. Eu experimento isso. É como diz aquele cego que foi curado, meio atônito, meio constrangido. Ele diz, eu não sei quem me curou, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava nas trevas e agora eu estou na luz. Irmãos, nós temos a mensagem. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Bem simples. Eu sou e você, nós somos um ganhador de almas. Esforça-te para ganhar almas. Motivação. Motivação. Amor e a perdição das pessoas. Mas agora eu queria destacar um ponto. Não apenas o testemunho, mas da pregação. Versículo 3 de 1 Coríntios 15, começando o versículo 1. Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos, o qual recebestes e no qual ainda, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tão como vos-la preguei, a menos que tenha escrito, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo a Escritura. Preste atenção, o Evangelho é dizer para as pessoas os fatos principais do que Cristo fez. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você pega as Escrituras e diz que o Evangelho significa que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos substituiu. E Ele ressuscitou para a nossa salvação. E Paulo diz em Romanos 5, por causa da nossa justificação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. O Evangelho sintetizado. Todo mundo sabe falar isso. Nós temos a mensagem. Deus nos deu a mensagem. Deus nos deu as boas novas de salvação, aquilo que Ele fez na minha vida, pelo fato de eu crer nessa mensagem, o fato de eu acreditar e aceitar aquilo que Cristo fez por mim. Mas eu queria terminar, irmãos. Ele diz, pastor, olha, está tudo certo, eu só não tenho coragem. Pensa num cara difícil aí na tua família. E você tem medo até de falar de outras coisas, como é do Evangelho. Pense aí. Você diz, eu não tenho coragem. Já passou por essa experiência? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, todo mundo sabe de cor, não precisa nem abrir. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, Deus nos fez ganhadores de alma. Deus nos dá motivação, Deus nos dá mensagem, Deus nos dá a garantia dos resultados. Eu só queria que você pensasse, fazendo aplicação no texto de 1 Coríntios, capítulo 9, quando Paulo vai nos colocar aqui, no versículo 19, porque sendo livre de todos, filhos e escravos de todos, a fim de ganhar o quê? O maior, o quê? Número possível.
O que é que significa isso? O maior número possível, eu vou pregar para muita gente, porque eu quero ganhar o maior número. E ele vai colocar, e ele sabe, que nós temos 2 departamentos na evangelização. Departamento que tira pedido, aqui na terra. Departamento de cadastro lá no céu. Aqui você tira o pedido. Você fala do evangelho. Muitos são o quê? Chamados. Isso é departamento de vendas. Poucos são os departamento de crédito celestial. Lá eu não sei. Eu não vejo na sua testa dizendo assim, você é eleito, você é predestinado. Nada disso. Mas eu tenho que fazer. Por isso que Paulo vai ganhar. Eu quero ganhar o maior número possível. Mas veja no versículo 22, que ele vai dizer assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar o quê? Alguns. Eu quero ganhar, mas eu sei que somente alguns, pelo menos eu quero. Alguns. Eu queria que você pensasse e refletisse sobre o seu cristianismo. Não sei quantas pessoas você já ganhou para Jesus. Tem pessoa que a gente ganha e nem sabe o que ficou ganhando. Porque você evangeliza, você dá uma Bíblia, você fala de Jesus, você faz uma oração, e daqui a pouco essa pessoa aparece, olha, eu me converti. Foi uma coisa maravilhosa. Deus faz isso para a gente não ficar soberbo. Certo? Soberbo. E se você ganhar um cara importante, aí pronto. Você vai contar isso para o resto da vida. Como se gente importante tivesse alguma importância diante de Deus. Estava um irmão falando para mim, semana passada, que a maior alegria que ele teve foi pregar o evangelho para Luiz Gonzaga, o sanfoneiro. E ele disse que ele apresentou o recado de Deus, fez o apelo, Luiz Gonzaga aceitou, ele botou a mão na cabeça de Luiz Gonzaga, e disse que Luiz Gonzaga recebeu a Jesus. Vamos esperar no céu para ver. Porque depois ele pegou a sanfona e tocou forró a noite toda. E quem é Luiz Gonzaga? Quem somos nós? Quando nós chegarmos lá, tem um livro da vida que nós somos chamados. Não fique preocupado com essa questão da eleição. Porque isso é departamento de cadastro de Deus. Nós temos que falar para as pessoas. Amém? Vocês me entenderam? Estou jogando para vocês essa responsabilidade. Eu tenho que prestar conta. Nós somos como aquele atalaia. Está vindo o perigo, se você não avisar, a responsabilidade é sua. Se você avisar, a responsabilidade é da pessoa. Paulo dizia, estou livre do sangue de vocês. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus querido, nesse momento, nós estamos diante da seriedade da Tua palavra, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de todos que estão aqui, se nós não pregarmos o Evangelho. Pessoas estão nas trevas. Pessoas estão perdidas. Pessoas foram escolhidas pelo Senhor e nós somos os meios que o Senhor disponibilizou nessa terra para nós alcançarmos essas pessoas perdidas. Usa-me, Senhor. Usa cada um aqui, Senhor. Usa cada vida aqui, Pai. Coloca compaixão, coloca amor no coração de cada pessoa. Pai, nós não gostaríamos, nesta vida, de vermos os nossos queridos parentes, amigos, pessoas que nós amamos, pessoas que estão no nosso relacionamento, indo para o inferno, Senhor. Salva essas pessoas, ajuda-nos. Coloca no nosso coração essa disposição e que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.